Eu tenho em parte, a parte que eu tenho é pouca pra mim. Eu quero inteiro, me quero completo. Eu quero todo, eu quero a vida inteira em ti. Faz enquanto eu ando incompleto, imperfeito, até que um dia eu seja descoberto, sabido de mim e de um mundo refeito. Eu quero a vida inteira, eu quero a vida cheia, eu quero tudo, até perfeito eu estar. Eu quero a vida inteira, eu quero a vida cheia, eu quero tudo, até perfeito eu estar. Me olho e me acho em parte, em pedaços, desejo ser um. Meu Deus me recebe, recolhe os meus cacos, traz paz no que eu faço, me torna amigo inteiro de mim. Aqui faz enquanto eu ando incompleto, imperfeito, até que um dia eu seja descoberto, sabido de mim e de um mundo refeito. Eu quero a vida inteira, eu quero a vida cheia, eu quero tudo,
Graça e paz a todos e a todas, sejam bem-vindos à live da Primeira Igreja Batista em Saúde de Pirapora. Uma grande alegria ter vocês aí conosco, participando deste momento, para orarmos juntos, para falarmos com Deus. Não esqueça de colocar seu pedido de oração aí, queremos orar por você. Nós pensamos nesse mês na integralidade do ser, o ser humano como um todo, um ser complexo, cheio de questões ambíguas, e a gente vai tentar refletir sobre essa questão voltada para o momento atual que estamos passando. Hoje nós vamos receber o professor Eliezer, carinhosamente chamado pelos seus alunos de professor Lili. E antes de iniciarmos, gostaria de ler um texto da palavra do Senhor que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus: acaso não sabem vocês é santuário do Espírito Santo, que ele habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Está conosco aqui nessa transmissão também, nos ajudando a gerir ela, o irmão Renan. Ele vai aparecer aí para orar para a gente. Renan? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Acho que agora foi o microfone. Tá dando para ouvir certinho. Vamos fazer uma oração, então, para iniciar esse culto, né? Para iniciar esse momento. Pai amado, Pai santo, eu agradeço, Senhor, por esse dia. Agradeço, Pai, por essa oportunidade que temos de te cultuar e de te adorar. Peço, Pai, que o Senhor nos guie através da sua palavra, que o Senhor fale conosco. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Amém. Deus abençoe a todos e a todas que estão aí. Estou vendo que está a Simone, a irmã Meire, o irmão Tutimés. Deus abençoe, pastor Tutimés. Deus abençoe. Temos também a Edilene, a Simone, a Emily, Josué, Valim. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por participarem. Obrigado por estar aí conosco. Nós temos hoje... Amém, irmã Meire. Deus abençoe. Nós temos hoje aqui o professor Eliezer. Já é conhecido da comunidade de Saúde de Pirapora, mas aí temos aí várias pessoas de Jundiaí, Louveira participando. E agora conhecido aí também por Jundiaí e por Louveira. Então, o professor Eliezer, ele é professor, educador físico, atua na ETEC, e hoje ele que nos traz a palavra, ele que vai conversar conosco sobre a palavra de Deus. Passo a palavra para o Eliezer, que vai se apresentar aí, e que Deus possa usar a vida dele. Deus abençoe a todos e a todas. Boa noite, Jorge. Boa noite, Renan. Renan, tá me ouvindo? Jorge, tá ok? Tá tudo certinho? Eu estou com o microfone um pouco abaixo aqui, dá para ouvir de certinho, senão eu troco o fone. Só me dá um ok, se vocês aí estão ouvindo tudo certo. Opa, ok. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá. Agradeço a presença de vocês, desde já que Deus abençoe nessa noite, né? E nesse compartilhar. Para quem não me conhece, meu nome é Eliezer, conhecido aí pelos alunos como o professor Lili, né? E assim como você, nós seguimos aí nesse período de quarentena, o qual nós nunca passamos, né? A gente passa um momento isolado, passa um momento de reflexão, né? Muitas vezes, mas um bom tempo sem encontrar os colegas, sem rever as pessoas, isso é a primeira vez para todos nós, né? Alguns especialistas aí dizem que, né, fazem essa colocação, que o tempo, né, se viveram esse período, vamos dizer assim, teriam que ter mais de 100 anos, né, de um provável isolamento, né, nós não chegamos a isso, mas estamos vendo essa situação agora. E nesse momento que nós estamos passando também, né, eu como professor, o que veio mais de preocupação, né, que os especialistas estão dizendo, é esse período no qual ficamos em casa e ficamos com pouco movimento, né? Então, nesse nosso bate-papo, nessa conversa, né, eu estou acompanhando vocês aqui também pelo Face, estou com o Face aberto, observando no chat também, se você quiser deixar aí uma pergunta, algum questionamento, fique à vontade, depois a gente deixa mais o final para tirar algumas dúvidas.
mas a preocupação maior é da pessoa realizar algum tipo de movimento. Nós ficamos, né, mais reclusos. Quem fazia academia foi um dos locais ainda que não abriu, né, conforme aí os decretos do governo estadual e governos municipais. E nós vemos especialistas falando que a atividade física também ela é importante para o ser humano, né? Então eu vou explicar um pouquinho sobre essa parte também. E, consequentemente, eu não tenho como falar sobre atividade física sem falar sobre um pouco da questão da alimentação também, né? Vi na continuidade aí das palestras, do bate-papo que haverão nesse período aí com o Jorge, né, colocou para os irmãos estarem observando e assistindo também, tirando suas dúvidas, até sobre a questão emocional. Então, eu também converso um pouquinho sobre isso hoje, pela questão do que a parte hormonal, do que a atividade física pode trazer para nós na questão emocional. Isso é muito importante, a gente precisa de movimento e, consequentemente, devido à pandemia, o ritmo que nós tínhamos, não só de atividade física, mas de afazeres, né, do que a gente fazia, de ir para a escola, ir para o trabalho, levar filhos, né, no filho na escola, né, buscar alguma coisa no mercado e voltava, fazia banco, isso diminuiu bastante. Nós tivemos o mundo voltado externamente para isso que nós temos hoje, né? E o que eu converso com os alunos também é um pouco do que eu vou falar para vocês aqui hoje. Eu estou dando aula desta forma, né? Educação física online. Como isso? Né? Como dar aula de educação física através dessa plataforma. E também estamos vendo pessoas que não têm uma habilitação profissional correta dar atividade física através da internet. Isso também aumentou, né? Então, é um cuidado que eu passo para vocês também, da questão de procurar um profissional registrado, que oriente a atividade física correta, né? E na medida do possível, faça o melhor para o seu corpo, né? O que a gente está observando também hoje é que a procura de atividade física, ela não está tão voltada para a questão estética, ela está voltada agora, no presente momento, para a questão de saúde, né? Principalmente para a questão da aumento da imunidade. Esse é o fator principal de realizar uma atividade física, né? Seja ela qual for e com todos os cuidados possíveis que você possa tomar no período que nós estamos. Então, Renan, eu vou compartilhar um slide agora com vocês e aí a gente vai trabalhar dessa forma também através da plataforma, do Face, né, daqueles que estão nos ouvindo. Então, vamos lá. Deixa eu só trazer aqui a tela para vocês, um relâmpago rolando as câmeras, e eu também vou conseguindo ver o que eu estou transmitindo para ele. Acabou de ir, Renan? Isso, obrigado. Bom, o que a gente coloca agora nesse momento, né? Então, eu estou vendo o Renan, eu estou vendo o Jorge ali. Renan e Jorge, vou colocar vocês dois nessa pequena dança que nós estamos aqui. O que mais nós estamos fazendo nessa pandemia? Vai lá, Renan, pode responder. É uma boa pergunta, viu? Porque tudo bem que meu trabalho já era sentado, né? Eu já sempre trabalhei, foi serviço de escritório, mas esses últimos tempos é praticamente só isso mesmo. Eu acho que o que traz... O Jorge, o que mais nós estamos fazendo nessa pandemia, Jorge? Olha o slide, Jorge, o que indica para você? Comendo. Comendo, né? É o que mais a gente está fazendo nessa pandemia, né? Então, eu coloco essa situação de atividade física e eu não tenho como falar de atividade física sem falar sobre alimentação, gente. Não tem como, né? Então, o tema nosso é atividade física em tempos de pandemia. E a primeira frase que eu deixo para vocês é o seguinte: a corrida diminuiu, mas o seu corpo nunca para de correr, né?
Então, ele tem necessidades fisiológicas, ele tem necessidades emocionais que precisam ser repostas, né? E essas necessidades fisiológicas que a gente tem, nós precisamos repor todos os dias. Consequentemente, o nosso consumo aumentou e a nossa atividade física, né? Mas eu coloco o geral, não é só atividade física, é exercício físico, tá? Então, tem duas diferenças também aí, eu vou explicar um pouquinho o que é exercício físico, o que é atividade física, o que os estudiosos tratam sobre isso hoje, tá? Mas a atividade física, no geral, de eu sair com o cachorro, de eu dar uma volta no meu bairro, né, de eu ir até a padaria e voltar, né, que seja pelo menos aí eu ir num comércio um pouco mais distante da minha casa, pelo menos 15, 30 minutos, né, então isso tudo diminuiu. E meu trabalho, consequentemente, ficou voltado mais para a questão reclusa, né, de casa, quem assim realiza, tá? E um outro detalhe também, né, as pessoas que, vamos colocar aqui, as pessoas que hoje estão aposentadas, o que tinha de atividade para fazer fora de casa, você não está mais fazendo, então está mais recluso, está mais dentro de casa e realizando as coisas dentro de casa, tá? E um detalhe também, né, nós temos alguns vídeos aparecendo na internet de alguns riscos de atividade física dentro de casa, então esse é um detalhe também a ser observado, tá, ok? Então, dando continuidade aí, eu estou tentando alterar aqui o meu slide, deixa eu ver aqui, agora sim, isso. Outra frase que eu coloco para vocês é referente também ao Provérbios, que está em Provérbios 11:17, e um livro de Max Lucado que fala sobre o fim da ansiedade. Provérbios 11:17 diz o seguinte, né, com um texto que o Jorge já citou aí de início, mas ele coloca que o homem bom cuida de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. Então é uma observação que nós temos que ter, tanto a questão espiritual quanto a questão física, né, de nós cuidarmos desse templo, né, que é o templo do Espírito Santo, que nós colocamos dessa forma também, para que ele tenha maior mobilidade, para que ele tenha boa saúde, e assim a gente continue o nosso trajeto aqui nessa terra. E a segunda frase de Max Lucado, em 2000, né, no livro de 2018, que fala sobre o fim da ansiedade, ele diz: a presença da ansiedade é inevitável, mas ser prisioneiro dela é opcional. E essa opção também a gente coloca com relação à prática da atividade física, porque sair do monótono, sair da rotina, né, dispensa de nós aquela questão de nós nos movimentarmos. Isso causa em nós uma certa mudança. E, consequentemente, também, com relação ao nosso corpo, ele vai causar uma certa dor, eu vou colocar entre aspas aí, tá? Então, esse incômodo de eu realizar atividade física, eu estou mais recluso em casa, eu procuro assistir um filme, ver uma reportagem, que hoje eu não quero mais ver reportagem, que só fala sobre Covid, mas eu vou procurar ver outras coisas, e eu fico mais interativo, né, internamente, vamos dizer assim, né, emocional, né, que a gente coloca. E eu não faço nenhum tipo de atividade física e, consequentemente, essa ansiedade do que vai acontecer futuro, ela aumenta, né? E isso é opcional. Então, às vezes eu tenho que também entender que há uma necessidade de cuidado com a minha vida emocional, com a minha saúde emocional, e eu tenho que procurar um profissional para essa área, né, para que cuide disso, mas um dos quesitos que vai te ajudar é a atividade física, tá? E antes que eu entre, né, necessariamente no que eu quero comentar com vocês aqui, referente à alimentação e à atividade física, duas coisas diferentes eu já coloco aqui. A primeira é a situação do exercício físico. Consideramos, como profissional de educação física, consideramos o exercício físico aquilo que eu tenho uma meta, eu tenho um controle referente ao que eu quero fazer no meu exercício físico. Então, se eu tenho uma meta de emagrecer, por exemplo, 10 quilos, eu tenho que colocar um exercício físico dentro de um programa de exercícios físicos que eu participe dele, né, ou eu faça ele segunda, quarta e sexta,
que eu tenha o controle de peso inicial, meio e fim, que eu tenha também esse controle através de um profissional que me acompanhe, e aí eu realizo essa etapa de exercício físico tentando chegar a uma meta que são a perda de 10 quilos, ou aumento de massa muscular, ou uma habilidade específica, dependendo, no caso dos atletas, que hoje estão começando a voltar, né, alguns, a gente está vendo aí a questão do futebol, e as atividades, né, atividades esportivas, e os atletas estavam treinando em casa para não perder esse rendimento, né? Então eles ganham para isso, eles têm a vida profissional deles voltada para isso, e para não perder esse rendimento, consequentemente eles tinham que treinar em casa. Então o exercício físico, eu tenho uma meta, eu tenho um cronograma a ser seguido. A atividade física, não. Atividade física, simplesmente de eu sair pelo menos 30 minutos com o meu cachorro andando pelo bairro, colocando a minha máscara, né, separado de todo mundo atualmente, né, no caso, isolado, é uma atividade física. Então, se eu faço uma caminhada, consequentemente, aí, eu faço na segunda, depois eu volto a fazer só na quarta-feira, depois eu volto a fazer só no sábado, é uma atividade física, no mínimo 30 minutos de exercício físico. Especialistas colocam nesse sentido dos 30 minutos de exercício físico, por quê? Porque a partir, né, ou até, no caso, 30 minutos, eu vou começar a trabalhar com metabolismo de gordura, que é aquilo que fica travado no meu corpo, que é uma energia em reserva, né, que a gente vai comentar também, e aí eu não consigo fazer esse gasto calórico e, consequentemente, o nosso consumo calórico atualmente está maior, né? E vamos falar um pouquinho sobre o que aumentou, né? O que eu tinha antes? Eu tinha os meus afazeres, eu tinha todas as minhas metas de trabalho a serem seguidas, né? E eu estava realizando isso com alta intensidade, né? Então, um horário, acordar de manhã, às vezes 6, às vezes 7:30 da manhã, às vezes 5 horas da manhã, e aí pegava o ônibus, pegava o carro, pegava a moto, pegava a bicicleta, né? Mas ainda estava dentro de um perfil de atividade física, e ia para o meu trabalho, e tinha essas metas a serem cumpridas. A outra situação também é dos jovens e das crianças. Então, eles tinham que ir para a escola, eles tinham a sua parte social, eles tinham a sua convivência, tinham a atividade física na escola, com o professor de educação física, né? E com os outros professores, mas isso tinha também a questão deles realizarem uma ida até a escola, né? Também tinha os meus afazeres com relação às minhas necessidades fisiológicas, eu tinha que ir no mercado, eu tinha que fazer as minhas compras, as minhas situações particulares, mas eu realizava isso intensamente. E eu tinha um encontro com a comunidade, né? Então, todo final de semana, ou era na quarta, ou sábado e domingo, eu encontrava com os meus amigos, com os meus colegas da igreja, do grupo, e fazia esse encontro. Então, eu tinha os horários referente a isso também, eu tinha as minhas organizações. E tudo isso parou. Tudo isso estagnou, tudo isso não teve mais como ser mantido devido aos decretos e devido ao crescimento da pandemia, né? Então, do vírus aí. Nós colocamos também nesse sentido que, como cristãos, nós temos que seguir o que foi colocado em decreto, né? Então, entender que isso também é para a proteção de nós, né, do povo de Deus, das pessoas que estão à nossa volta também, e assim tomar esses devidos cuidados. Então, tudo isso parou, né? E aí, consequentemente, nós ficamos mais em casa e estamos fazendo esse encontro por aqui hoje, né? Então, devido a isso, o que aumentou, né? Dadas as suas proporções com relação à questão de compra de alimento, mas o consumo alimentar, de uma certa forma, de uma forma diferente, né? Ele aumentou. Mas eu vou trazer um pouquinho para vocês como que a gente, né, como as pessoas iam atrás desse consumo alimentar desde, né, tempos antigos, e para entender o que a gente está passando hoje, né? Por quê? Porque antigamente, né, aí a idade da pedra, mas a evolução do homem, mas é uma questão até dos povos antigos, se consumia fazendo uma atividade física, tinha que correr atrás do alimento.
né? Então, eles tinham gasto calórico, e, consequentemente, eles tinham uma energia, né, que dispor de uma energia para consumir depois esse alimento, né? Então, repor novamente essa energia. Depois disso, nós encontramos aí os povos na era, né, monárquica, né, dos reis, né, na era do clero, com relação a também a produção do alimento e, consequentemente, a venda dele. Então, você também tinha que se deslocar para um local mais distante para fazer a compra de alimento, e as famílias que eram camponesas e plantavam. Então, também tinha esse dispor de energia para depois repor essa energia. E o que nós encontramos hoje? Nós encontramos essa situação, né? Hoje eu coloquei essa figura do restaurante fechado, né? Que é uma situação que nós utilizamos, né? De vez em quando, mas ainda assim utilizamos. Mas restaurantes à disposição, o mercado à disposição, que você fazia toda a saída para lá, mas agora você tem a opção de fazer através do celular, né? Aqui em Salto de Pirapora, né? Tem os mercados aí que entregam para você, né? Você faz a compra pelo aplicativo, né? Então, hoje, não preciso nem sair da minha casa para fazer a compra do alimento. Então, esse cuidado ainda trouxe certa facilidade, mas diminuiu a minha intensidade de atividade física, de movimento, tá ok? Então, a pandemia também, ela nos fez repensar a questão do desperdício, né? Outro dia, acompanhando também o Jorge com relação a isso, né, com um estudo que ele trouxe, referente a aumento daquilo que você tem, consome em casa e recicla. E a gente ainda considera o alimento uma das coisas que mais desperdiçamos. E a pandemia fez a gente repensar isso daí. Por quê? Vimos a quantidade de desperdício que a gente tinha de alimento, né? Nós não temos dados referentes à questão de atualmente se esse desperdício diminuiu, mas nós vemos aí as famílias mais reclusas, e se você observar aí na sua rua, né, no seu meio social aí próximo da sua casa, às vezes você vê menos lixo ou lixos com outro tipo de produto, né? Nós temos uma referência aqui, eu trouxe uma referência para vocês, do que as pessoas jogavam, desperdiçavam fora aí, mais ou menos no ano 2017, tá? Atualmente a gente não tem ainda esses dados agora, quanto isso tem colocado de desperdício durante a pandemia, mas isso diminuiu, né? Então, em 2017, 33% do que era produzido e consumido no Brasil era jogado fora. Isso correspondia a 1,3 bilhão de reais em desperdício de alimento, né? Então, para você entender a questão da atividade física, o consumo, o custo para você, né, do alimento desperdiçado também, o que ele pode trazer para a gente. Então, isso é um dado que eu trago para vocês, referente a esse desperdício, e hoje ele já diminuiu. Então, a gente teve que entender que o resto, né, vamos dizer assim, o que não dá para ser consumido eu jogo fora, mas o que eu conseguir recuperar, o que eu conseguir reutilizar, eu vou reutilizar, né, seja a casca de alguma fruta, seja fazendo um outro tipo de alimento, né, as embalagens descartáveis eu vou colocar para reciclagem, mas a questão de alimento em si, do que eu comprei e não deixei vencer em casa, estragar, eu vou dar um jeito para que eu não tenha desperdício disso, e também um custo maior referente ao que eu comprei, né? E esse estoque vai para onde? Então, a gente está falando da questão da questão da alimentação mesmo. Vai para onde? Vai para o nosso corpo como um todo, né? E para você entender, nós temos aí a questão dos carboidratos, né? Que vem da farinha, trigo. A gente tem também a questão das proteínas, né? Que é Opa, deixa eu voltar aqui que deu uma travada no meu... Isso aí, agora sim. Aqui. Proteínas que nós consumimos, né, diariamente, e os triglicéridos. Consequentemente, toda essa produção serve para utilização no nosso corpo, a nossa parte fisiológica, que, de certa forma, ela também tem um gasto de energia. Só que esse gasto de energia que nós temos, ele é sutil. Ele, com a reserva que nós estamos tendo hoje, nós não temos o suficiente para ter um gasto
maior daquilo que nós consumimos. E, consequentemente, um dos fatores aí que aumenta o nosso consumo diário, né, é a questão da ansiedade. Então, quando você fica mais ansioso, para algumas pessoas, você fica sem comer, para outras, isso vem, vem com tanta força que você procura sempre estar comendo e às vezes não presta atenção. E você, de 2 em 2 horas, ou menos de 2 horas, você está comendo alguma coisa e aumentando sua energia, né? O seu estoque de energia, né? Toda essa nossa alimentação ela é captada pelo intestino delgado. Toda essa transformação de carboidrato, proteínas e triglicéridos vai para a nossa corrente sanguínea. E ela tem a função específica, né? Funções específicas das nossas cognições cerebrais, da nossa formação do corpo, do aumento da nossa imunidade e das funções vitais, coração, pulmão, né? Do que nós realizamos na parte fisiológica. Mas, consequentemente, nós temos aí uma situação em dois pontos. Uma reserva em excesso, né, ou o consumo dessa reserva. Então, a opção da atividade física, ela vai para o consumo desta reserva, tá? Então, a gente tem que deixar isso bem claro para as pessoas entenderem por que eu estou aumentando o peso, o que está acontecendo? Não, nós estamos consumindo mais. Nós estamos mais parados com a nossa atividade que era diária, e eu coloco mais uma vez aqui que não era só atividade física, é os nossos afazeres particulares, né? A parte emocional, nosso gasto energético, aquilo que eu tinha que resolver, né? E eu tinha esse consumo maior e, consequentemente, né, daqueles que realizavam as suas atividades, né, diariamente fora de casa. Então, eu aumentei esse consumo e diminuí essas minhas atividades diariamente. Né? Então, essa reserva, ela está em excesso. E eu tenho que dar um jeito nela, porque senão o meu corpo, ele vai, de certa forma, dar os seus sinais, né? O seu sinal vermelho aí, devido a esse consumo em excesso. Tá? Nós não estamos acostumados com a questão de queda nas atividades, e eu coloco aí atividade física, né? Então, essa situação que nós estamos passando hoje e o aumento do tempo ocioso. Então, uma das coisas que coloca, como eu falei para vocês, essa questão do aumento que a gente tem de tempo ocioso em casa, a gente realiza nossas atividades e eu converso com os alunos, né? O que você já fez no seu quarto hoje? Professor, eu já arrumei meu quarto 3 vezes nessa semana, não tenho o que fazer mais. E depois começou as atividades online, porque nós usamos, né, na escola técnica uma plataforma, e os alunos estão fazendo as suas atividades diárias, faz atividade de casa, e fica também com o tempo aí parado, e o tempo ocioso aumentou. E o que eu vou fazer com isso? Eu não sei o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Eu vou comer, né? Então, essa situação também de ansiedade, o que vai acontecer, ela aumentou, consequentemente, nós estamos consumindo mais produtos em mais vezes ao dia. Mas como, quando e onde realizar essa atividade física, né? Aí veio a pergunta, por quê? Tudo fechou, tudo parou, né? Então eu tenho que tomar cuidado na hora de sair, na hora de voltar eu tenho que tirar o sapato, eu tenho que tirar a minha roupa, já entrar, tomar banho, fazer a higienização correta para evitar de pegar o vírus. Coloco aqui uma situação e, vamos dizer assim, abro um parênteses. Todos nós, independente se você tem uma saúde ótima, estamos suscetíveis a pegar esse vírus. Né? Nós estamos vendo estudos e tratamentos ainda que estão em fase de testes, pessoas que se recuperaram, né, com a situação aí de alguns fármacos, não vou entrar no mérito da questão dessa discussão, mas tudo está em estudo ainda, não tem definitivo uma cura para esse tipo de vírus. E você praticando atividade física, você tem que estar ciente que também pode pegar esse vírus. Nós temos que ter essa consciência já definida na nossa cabeça, na nossa mente. E aí eu tenho que me adaptar. Então, no primeiro momento, que espaço eu tenho ideal para que eu realize atividade física? Então, a primeira situação que eu tenho que observar é o local. O local, por enquanto, ainda está sendo a minha casa, e raras exceções,
aí a praça perto da sua casa, o bairro um pouco mais distante das outras pessoas para evitar aglomeração, né? Nós estamos vendo aí também a questão eu sou praticante também do ciclismo, né? O aumento no pessoal que está pedalando, porque cada um vai com a sua bike, tentar evitar o contato, né, ou individualmente, mas o aumento tanto de ciclistas como o aumento de venda de bicicletas e também a manutenção delas, né, porque foi a única opção, de certa forma, que as pessoas estão encontrando de praticar atividade física, evitar aglomeração, evitar de pegar o transporte para ir para o trabalho. Né? Então, primeiro é o local, eu tenho que observar o espaço que eu tenho da minha casa, se eu posso realizar isso dentro da minha casa. Já dou um exemplo para vocês aqui, né? Como professor de educação física, o espaço que eu estou, num quarto, eu fiz atividade física aqui, ao vivo e mostrando para os meus alunos também, né? Então, depois a gente fala sobre alguns cuidados referente a isso. As adaptações, né, que local que eu tenho que organizar, né, devido a essa situação, e tipo de equipamento que eu tenho ou não tenho e tenho que adaptar, né? Então, eu também tenho alunos que, às vezes, não têm um equipamento de atividade física, né, que é como elástico, pesos, então eu tive que adaptar, fazer uma programação antecipada para eles e mostrar também no vídeo que é possível, assim como vocês estão vendo aí na internet, nos canais de visualização, essas adaptações, tá? A individualidade, é preciso verificar se a pessoa que está praticando atividade física, ela tem alguma patologia, tem algum problema osteomuscular, né? E dentro desse contexto, ver qual tipo de atividade física é ideal, mas realizar algum movimento, né? A condição física, uma das dificuldades que a gente encontra hoje é marcar o exame com o médico, né? Então, o atendimento está mais demorado, a questão de consulta hoje é muito mais restritiva, né? Você entra no consultório, você vai numa clínica, tem que medir a sua temperatura, né? Passar álcool em gel, afastar do médico. Então, hoje está bem mais complicada essa situação. Mas se você conseguir, é bom que você faça uma avaliação física, né? Mas dentro dessa questão que a gente está comentando de fazer uma atividade física em casa, eu não consigo fazer esse agendamento, né? Por N motivos, dificuldade de agendamento com o médico, a consulta que é muito tarde, eu tenho que entender que, na sua maioria, nós estamos num período mais parado. Então, eu não posso começar com alta intensidade na atividade física, senão eu vou ter uma lesão, isso é certo. Tá? Então, eu tenho que tentar aí buscar alguns vídeos na internet, né, alguns exemplos e orientação com o professor de educação física, mas da melhor maneira possível, que eu não tenha nenhum problema com relação à minha saúde, porque parar hoje no hospital é área de risco, né? Ninguém quer ir para o hospital hoje para ter um maior problema e principalmente pegar a Covid, né? Então, a doença que nós estamos vendo hoje. A orientação de um profissional, né? Observando aí o seu perfil, né? Fazendo uma pequena entrevista com você, né? Para saber que tipo de atividade física você pode fazer e também te orientar através da videoaula, né? Como a gente está vendo hoje, muitas videoaulas aí, mas se você quer uma coisa mais individualizada, procura um profissional de educação física que seja registrado no CREF, né, para que te oriente da melhor forma possível, né, dando aí um limite para você fazer os seus exercícios, o agachamento, as flexões, orientando, né, para que não tenha nenhuma lesão. E, como eu falei para vocês, a condição física através da observação médica. Se você é uma pessoa que está fazendo algum tipo de tratamento, leve isso em consideração e não pare o seu tratamento, né? Então, a orientação que nós temos, assim, hoje de médicos estando fazendo alguma observação, algum tratamento médico, não pare, não deixe de procurar o seu médico, não deixe de conversar com ele, porque você estava indo tudo certinho, né? Estava acompanhando tudo certinho, não fique, como a gente coloca, descompensado desse tratamento, né? Porque nós vamos encontrar muito isso pós-pandemia, tá? Então, depois eu venho com essa explicação para vocês aí um pouquinho. E, consequentemente,
uma atividade física que traga prazer em realizar, que você tenha gosto por realizá-la, né? Ah, então eu gosto de jogar videogame. Então coloca em um videogame, existe hoje, né? Um videogame que você pode se movimentar, né? Então eu não posso mais questão de ficar sentado, parado no sofá e não realizar nenhuma atividade física, né? Tem videogames relacionados a jogos eletrônicos que te fazem movimentar. Tem também vídeos na internet aí, né? Nos canais aí que fazem você realizar algum movimento de dança, né? Dentro do ritmo ideal para você, mais tranquilo, né, para que você possa fazer um tipo de atividade física. E essas adaptações, como eu falei para vocês, referente ao local, a gente tem que tomar certos cuidados, como eu falei para vocês, a questão de como eu vou realizar esse tipo de exercício. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, né, temos um exemplo aqui de subir o degrau, mas numa escada, numa cadeira, né? Se você tem um problema de articulação e não tem equilíbrio, e também em casa não tem uma cadeira que seja forte o suficiente para aguentar o peso, eu já não vou usar esse tipo de exercício. Então, eu tenho que fazer essas adaptações, eu tenho que observar o que eu tenho em casa para que eu não ocasione uma lesão e também venha estragar algum tipo de móvel. Né? Nós temos alguns exemplos aí saindo na internet, alguns vídeos na internet de pessoas segurando, né, amarrando elástico na porta, e a pessoa treinava forte na academia e quis fazer a mesma intensidade de força com esse elástico preso na porta de dentro de casa. E ele consegue estourar a porta, né? Consegue estourar a maçaneta aí da porta fazendo exercício. Então tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque você não observou que ali é um local diferente, não suporta aquela força, aquele peso, e aí acaba se machucando e se lesionando. Né? O que você tem que pensar? Realizar movimentos sem parar no hospital, sem ter nenhuma lesão e parar no hospital hoje. Né? Evitar de ir para lá. Ok? Atividade física é remédio. Não tem outra explicação. Ela faz com que o seu corpo produza a parte hormonal que você tenha mais disposição, né? Então, eu vou movimentar para quê? Qual que é o motivo de eu me movimentar nessa pandemia, nessa quarentena? Eu vou me movimentar para mudar o meu ambiente externo e o meu ambiente interno, principalmente o interno. Tanto a questão física, osteomuscular, como a parte emocional. Eu vou me movimentar para aumentar a contração, circulação sanguínea, o equilíbrio hormonal e a liberação também dos hormônios aí, né, de alguns hormônios, e um deles é a serotonina e a adrenalina, né? O hormônio serotonina, ele está diretamente ligado à questão emocional do nosso corpo. Então, a queda de serotonina no nosso corpo, ele pode dar ansiedade e, consequentemente, você até ter ataques de ansiedade, ataques de pânico. Então, a gente tem que tomar também um certo cuidado com isso, tá? E a questão dessa circulação sanguínea, né, eu coloco isso também para os alunos, que quanto mais você contrai os seus músculos, mais produção de adrenalina entre eles vai ter. E também a questão da contração sanguínea. Então, o nosso corpo precisa disso, né? Então, as pessoas que têm certa dificuldade de circulação, às vezes, né, consequentemente de alguns exames médicos, mas dentro dessa avaliação, com acompanhamento médico, ele indica para você atividade física, tem um motivo, para ter essa contração muscular e para que o fluxo sanguíneo melhore, principalmente dos membros inferiores, né? A gente está mais sentado, consequentemente, as nossas pernas estão com pouco movimento, né? Então, não está sendo o suficiente, e aí você fala, eu tô sentindo que eu tô com má circulação, estou sentindo o meu corpo inchar, né? Então, reposicionar seu corpo e as articulações, né? Então, aquilo que eu estou como professor sentindo hoje, dando aula sentado, né? Também realizando exercícios mais, conteúdos mais teóricos, eu sei, a gente percebe aquilo que a pessoa que fica muito tempo sentado, né, tem também, que seria a sobrecarga na coluna vertebral. Né, o nosso corpo está todo voltado para ou deitado ou mais sentado, né, estudando, os alunos estão percebendo isso também, né, os alunos reclamaram para mim que
depois aí de 15 dias de atividades online, professor, eu estou com dor na coluna, eu estou com dor na cervical, eu estou com dor na lombar, tá muito estranho isso, nunca tive isso, e a gente está vendo isso agora, né? Então, os alunos, adolescentes, hoje são altamente conectados, e eles estão muito mais agora, e estão sentindo aquilo que pessoas no período de trabalho, na idade de trabalho, né, sentem, né, que são as doenças de esforço repetitivo, as doenças do trabalho, né, estão sentindo agora. Né? Então, a gente está vendo aí como que, e é uma situação que pode acontecer para frente, como que esses adolescentes, como que essas crianças estarão lá na frente na hora de exercer uma profissão. Né? Então, a gente tem que tomar essa posição também com relação ao nosso corpo, né? Trabalhar ele para que evite essas dores, né? Considerar sempre a melhor alimentação. Então, a gente já veio falando sobre isso desde o início, e eu tenho que considerar sempre ela. E o que eu trago para vocês também é uma mudança, né, da questão da pirâmide alimentar, que colocava antes a questão da nossa alimentação como a base dela, com os melhores alimentos, com alimentos menos calóricos. E hoje já não. A base dela é atividade física. Isso já está reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, que está falando muito sobre a doença, sobre a questão de se cuidar, né, do corpo, aumentar a imunidade, e a base da pirâmide já é a atividade física. Não tem como você ficar sem ela, porque a intensidade daquilo que a gente realizava, né, mudou, o mundo mudou, nós voltamos mais para a era tecnológica e diminuímos a nossa intensidade de atividade física, de exercício físico, tá? E o custo de eu não realizar nenhuma atividade física pode ser muito alto, né? Não procurar ver a minha saúde no geral, né? O corpo como um todo pode ser muito alto. Eu estou realizando um curso sobre doenças, né, e comorbidades pós-pandemia, e a apresentação que eu vou trazer para vocês, até referente dentro desse curso que eu estou realizando, que é um pouco preocupante, mas a gente tem que ficar atento sobre isso também. Esses dados são base de 2006 a 2016, porque atualmente a gente está voltado mais para a questão da Covid-19, então não saiu nenhum estudo referente a isso nesse período, né? Então está tudo voltado e informando, né, que o melhor é você praticar atividade física da melhor maneira possível, com todos os cuidados possíveis, mas esses dados aqui foram apresentados até com referência até 2016. Então, a gente tem aí o aumento de peso, né, que é mais prevalente em homens, de 2006 a 2016. Então, esses números aí referente à porcentagem de pessoas, né, então de 47 pulou para 57 nos homens e de 38% para 50,5% em mulheres, né, então do sexo feminino no geral, tá? Então, um aumento do excesso de peso, né, consumo de caloria, né, menos prática de atividade física, consequentemente, o aumento do tratamento de saúde, tá? Mulheres com diagnóstico de diabetes, né, 2006 a 2016, então, nós não temos ainda, atualmente, essas referências, esses números, tá? De 6,3 para 9,9, com mais ou menos aí 1.000 pessoas realizando esse tipo de pesquisa, né, no geral, aí, dependendo dos países. 4,6 a 7,8 na questão dos homens, tá? Então, o diabetes é muito sério, porque diabetes, todos nós podemos ter o diabetes tipo 2, qualquer pessoa pode ter o diabetes tipo 2, você, podemos, consequentemente, ter a diabetes tipo 2, devido ao aumento de consumo calórico. Mulheres com diagnóstico de hipertensão, né, e também aí os homens, de 25,2 para 27, e de 19,3 para 23,6. Consequentemente, o que acontece? Nós estamos vendo o nosso sistema de saúde sobrecarregado, né, a gente acompanha as reportagens diferente de região para região, mas o quanto isso traz de custo, sem contar aquilo que nós estamos vendo hoje. Sem contar a doença, a Covid-19,
né, que está trazendo problemas graves para as pessoas hoje. Então, esses dados aí são desse curso, desse tempo, né, que estou realizando o curso. Então, você está aqui no centro, né? A queda de realização de exercício e as comorbidades que podem aparecer e que são existentes hoje chegam a esses valores, né? O diabetes tipo 2, qualquer um de nós podemos ter. O diabetes tipo 2 ela é desenvolvida nas pessoas mais velhas. Nós estamos encontrando jovens já com diabetes tipo 2 e devido ao consumo de alimentos mais calóricos, né, falta da prática de atividade física, o controle daquilo que você come, daquilo que você bebe, e o custo disso a nível SUS, tá? Então, esse custo aí é um custo mensal, tá? Ele chega a 1.539. A obesidade, aumento de peso, né, na pessoa, e o controle, né, não tendo esse controle particular, mas indo para a rede SUS, chega a 1.800, né, e alguns quebrados. O câncer, a insuficiência cardíaca, né, o tratamento de insuficiência cardíaca, 1.400. O sedentário não obeso, ele pode chegar a 1.500. E o sedentário obeso, né, o aumento de peso devido à falta de atividade, a 1.800. O hipertenso, 1.600. Isso nós estamos considerando um tratamento só de você realizar no espaço público, sem considerar a questão aí de algum medicamento que você tenha que comprar particular, que você não encontre na rede pública, tá? E aí, se você somar sedentário, obeso e ainda ter a diabetes tipo 2, que é o cansaço do pâncreas para produzir insulina, né, e consumir a glicose que está no teu corpo, que é a referência que a gente tem de diabetes, vai para 257. Eu acho que o custo é muito alto para a questão de você ter que pagar lá no futuro. Então, como eu falo para os meus alunos, o que é mais barato? Você realizar atividade física em casa ou você pagar esse custo alto lá na frente, né? Então, a gente espera que as pessoas entendam um pouco mais da questão também da importância da atividade física e, consequentemente, tentem melhorar a sua saúde através disso. Nós temos que pensar no integral, não esquecer a nossa questão espiritual, tudo que a gente está passando, né, se voltar para dentro, né, a gente coloca nessa redundância, né, se voltar para dentro, fazer essa introspectiva e, consequentemente, procurar viver da melhor maneira possível. Nós estamos isolados, nós temos o contato, às vezes, com as nossas bolhas sociais, né, então, saindo pouco, mas encontrando pessoas específicas, mas tomando muito cuidado com relação à nossa saúde particular. Não é só a questão de você pegar a doença Covid-19, é a sua saúde no seu cotidiano, no seu dia a dia, né? Como colocado para vocês, o nosso consumo aumentou, a nossa atividade geral diminuiu e você precisa tomar cuidado com a sua saúde, porque senão você vai parar no hospital para ter que fazer algum procedimento, né? Leve em consideração tudo isso que você escutou hoje, que você vai escutar nesses dias, né? Isso é muito bom, a gente aprende mais, mas entenda que o seu corpo faz parte de você e você precisa cuidar muito bem dele. Então, você precisa entender que ele lá em cima, né? Deus nos deu esse corpo para que a gente cuide muito bem dele, saiba trabalhar muito bem com ele, ok? Jorge, eu acho que é só. Opa, beleza, Deus abençoe. Obrigado, professor Eliezer, Deus abençoe. Eu vi que na live aí participou o pastor Isaías, Deus abençoe, pastor Tutimés. A live do pastor Isaías é às 8 horas, 20 horas, no perfil dele mesmo. Pastor Isaías Reis está aí nos comentários, aí os irmãos depois quiserem conferir lá o pastor Isaías pregando, homem de Deus. Deus abençoe, pastor Isaías, Deus abençoe, professor Eliezer. Obrigado pela aula, pela explicação, pela explanação. Que Deus possa abençoar cada pessoa que participou aí. Deus abençoe. Renan, obrigado por gerar aí a transmissão para a gente. Só um recadinho, a gente vai ter na semana que se inicia, na quarta-feira, perdão, a irmã Jesuína, teóloga Jesuína, ela vai estar falando. Quem já ouviu a Jesuína falar sabe que é uma oportunidade gigantesca. Ela trabalhou em Angola, ministrou em Angola,
Ela deu aula para o seminário, foi minha professora no Seminário Batista de Campinas por muito tempo. Ela trabalha essa questão de espiritualidade com muita prioridade. E sábado agora a gente vai ter arrecadação. Os irmãos que são de Saúde de Pirapora e puderem levar seu alimento na comunidade, na igreja, no salão da igreja, eu vou estar lá das 8 a meio-dia. E à tarde a gente vai estar distribuindo esses alimentos. Você que quer cooperar, você que quer ajudar de alguma forma, entre em contato conosco. Você que precisa e tem uma necessidade, também entre em contato conosco. Deus abençoe a todos e a todas. Vamos orar para encerrar? O irmão Eliezer tem o canal no YouTube aí, tá aí o canal dele. Depois os irmãos dão uma olhada aí. Eu tive que montar lá, colocar alguns exercícios físicos, né, Jorge? Então, no começo aí da pandemia, a gente teve que se virar para apresentar para os alunos, e o Miguel tá fazendo junto lá, né? Tem alguns vídeos gravados com o Miguel, com o sobrinho. Então, é professor, também youtuber. Tá? Então, agora é tudo. Deus abençoe o irmão Eliezer. Vamos orar para agradecer. O Renan, um abraço ao Renan, que ajudou a gente Renan, também. Verdade, né? Renan. Se Obrigado. o Renan estiver ouvindo aí, quiser aparecer aí, Renan, para colocar os 3 na tela para a gente encerrar. Isso. Opa, beleza. Aí. Pedir para o Renan orar, então, encerrando. Renan, você faz essa gentileza? Faço, Renan. Pai amado, Pai Santo, eu agradeço, Senhor, por este momento que o Senhor usou o Eliezer para nos ensinar, e peço ao Pai que o Senhor continue cuidando de nós nesse momento tão sensível que estamos vivendo. Cuida de nós e nos dê a sua direção. Em nome de Jesus, amém. 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 Deus abençoe a todos e a todas. Renan, não esquece de clicar 2 vezes para encerrar a transmissão. Pode deixar. Deus abençoe, Eliezer. Muito obrigado. Deus abençoe mesmo. Obrigado. Até mais, gente. Qualquer coisa, só entrar em contato. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.